Então, os processos são muito confusos, não é? Hoje nós vamos falar sobre isso. É muito interessante, minha amiga que me passou esse tema e eu venho trazer isso hoje para vocês aqui. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá legal essa transmissão. Eu nem pus filtro hoje, gente, mas vamos falar sobre esse tema. Os processos são muito difíceis, né? Muito confusos. Quem de vocês já ouviu o seu cliente falar dessa forma? Eu tô esperando o pessoal entrar. Enquanto o pessoal entra aí, nós vamos falar um pouquinho disso, porque quantas vezes eu já ouvi o meu cliente falar, né? E cada vez mais a gente vê que o cliente ele está acessando já o andamento do processo. Muitas vezes o cliente é o primeiro a ver o andamento do processo ou a publicação. Então ele já tem formas aí de se cadastrar dentro do site do tribunal e o cliente já fica sabendo o andamento antes mesmo do advogado, porque o advogado ele não tem só um processo para ver, ele tem muitos processos para ver. E sobre isso que nós queremos falar hoje à noite, e se isso realmente faz sentido para vocês, né, nesse momento, e se isso é uma dor sua, porque um certo momento, eu ficava muito mexida com isso, quando o cliente me ligava e falava assim: ô doutora, já teve andamento, saiu tal e tal despacho. E aí você fala assim: nossa, o cliente está sabendo antes que eu e eu não pude acompanhar, né? Nossa, será que eu tô falhando? Aí você vai e olha nas publicações se realmente veio aquela publicação ou não, se aquilo faz sentido. Então a gente realmente tem essa percepção de que o nosso cliente muitas vezes sabe mais que a gente. Então hoje essa live vai ser sobre esses processos que são confusos, né? Não é só o processo em si, mas como que eu já falei, o andamento. O pessoal tá entrando, boa noite, boa noite. Boa noite, Fran, boa noite, Rúbia. Aqui também está entrando o Toledo, sejam bem-vindos. Nós vamos falar sobre essa questão e eu tenho algo assim bem bacana, porque hoje eu fiz um exercício de Theta Healing. Então hoje eu tô assim bem mexida, tá? Eu tô bem... como é que eu vou dizer? Quem de vocês já fez Theta Healing aí? Põe pra mim aí. Ah, Inês entrou. Gente, eu fiz hoje pela primeira vez e foi incrível. Então hoje eu tô me permitindo estar mais lenta, tá? Mais lenta. Então o tema de hoje também vai ser nesse sentido. Alguém quer entrar na live aqui comigo? É só me assinalar, que eu chamo aqui para me ajudar aí na live, não tem problema. A gente fala sobre essa discussão dos processos. Se alguém quiser entrar, é só mandar aí o recadinho, o convite, e a gente fala sobre isso. Então, como eu estava falando, esses processos muitas vezes eles são confusos. Às vezes não, geralmente como que o cliente vai entender sobre esse andamento que sai, se esse processo vai concluso, se ele vai despachar, se ele está certificando, e o cliente muitas vezes não entende aquilo que está acontecendo no seu processo. Sem contar que quando sai uma sentença ou sai um despacho, alguma coisa nesse sentido, aí o cliente também não entende nada. Oi, Valmira Guedes, consteladora maravilhosa, minha amiga que entrou aí também. Gratidão, Valmira. Vamos entrar na live aí, vamos falar aí sobre processos. Então, o que a gente percebe? Que muitas vezes
o cidadão, né, o que vai se recorrer da justiça, né, aquele que entra com o processo judicial, muitas vezes ele não entende nada daquilo que está sendo escrito e daquilo que está sendo falado dentro do processo. Então é algo que distancia a pessoa com a dor dela do que realmente está acontecendo dentro do processo. E isso é uma questão muito séria. Olá, Osíris, olá, Rodrigo. Gente, coloca aí o coraçãozinho enquanto eu vou escrever aqui o tema aqui para fixar o tema. Os processos são... Pronto, isso, coloca aí o coraçãozinho enquanto isso, manda o aviãozinho para aquela pessoa. Aí, gente, gostei dos corações aí, já fixei o tema aqui. Escrevi errado, gente, ninguém merece. Ai, meu Deus, tô falando que hoje eu tô lenta. Vai colocando o coração aí. São muito confusos. Agora deu certo. Pronto, agora ficou bonitinho o tema. Vou fixar aqui. Aí, boa noite. Então, quem não é da área jurídica, é muito difícil entender o que está se passando no processo. Então, o que está acontecendo com o direito sistêmico dentro desse movimento das constelações familiares e desse movimento sistêmico que esses profissionais estão fazendo, né? Eles estão usando uma linguagem mais acessível para que as pessoas realmente, o cidadão realmente possa entender o que está sendo escrito. Então, muitas das vezes não são petições extensas onde se replicam vários artigos e várias jurisprudências. A gente sabe que o juiz muitas vezes ele não tem toda essa disponibilidade para estar lendo folhas e folhas de processo. Eu também já cheguei num certo momento aqui em São Paulo, teve um movimento que tinha um carimbo assim que a gente tinha que colocar que essa petição tinha menos de 10 páginas. Olha só como que isso vai mudando. Então esse profissional que vai atuar dentro do judiciário, ele tem esse bom senso também, ele tem que falar o essencial. É isso que a gente aprende dentro das constelações familiares. A gente olha o que é essencial e não aquilo que fica repiçando, né? Fica lá uma delonga incansável e muitas das vezes não se atinge aquilo que realmente precisa ser dito. Então, esse movimento do direito sistêmico, ele olha para isso também, para a gente deixar esses processos que são confusos para as pessoas, né, que eles possam ser mais acessíveis, né, que, por exemplo, uma sentença proferida num processo de divórcio, digamos, que eu possa entregar esse processo para as partes, né, para o autor e para o réu, e que eles possam entender o que está escrito lá. E esse juiz precisa deixar essa mensagem naquela sentença para que aquilo não seja apenas um papel, uma sentença que foi publicada, mas que aquilo também reverbere dentro do sistema familiar daquela pessoa. Então, se a pessoa tem uma condenação, essa condenação precisa estar fundamentada no sentido de fazer essa mudança dentro da perspectiva do cliente ou da parte que foi beneficiada e da parte que teve que
ser cumprir uma pena ou pagar uma indenização. Então essa parte também, essa pessoa também teve que olhar para isso, né? Para que forma que isso realmente vai se desenrolar. Então, ontem eu trouxe uma questão também de um clube, ontem na live de ontem, eu trouxe uma questão de um processo. Eu até queria olhar o ano que ele era, gente, mas eu vou trazer na live de amanhã. Eu vou olhar que ano que ele é. Vocês acreditam que ontem eu falei nesse processo? Ele já deve ter lá seus 15, quase 20 anos, esse processo, que é sobre uma revisão de assembleia que eu fiz lá. A gente pediu uma anulação de uma assembleia, onde eles foram rever todas as... eles adulteraram lá as atas e não cumpriram com o edital e um monte de coisa, e fizeram um monte de alterações no clube. E na verdade esse clube fechou. E hoje saiu a publicação que esse processo eles estão recorrendo pro Supremo. Então, quer dizer, um recurso especial foi impetrado para que eles não precisem assumir esse erro que eles fizeram, quer dizer, erro entre aspas, que na verdade já tinha ali uma intenção, porque é um clube que fica no meio da cidade e tinha uma intenção financeira, é lógico, atrás disso. Mas tudo bem. Então, achei interessante que eu falei nesse processo ontem e hoje saiu uma publicação a respeito disso. Mas muitas vezes o cliente, ele acompanha esses andamentos do processo e ele não entende nada. Então, o que eu percebo? Que cada movimento que o processo dá, eu preciso dar uma aula para o meu cliente. Tem que dar uma aula de direito para ele. Porque ele quer saber o que aconteceu no processo dele. Eu, como advogada, tenho essa obrigação de estar informando ele o que realmente aconteceu no processo dele, o que foi publicado, mas ele não entende. Então, eu tenho percebido isso. E tenho percebido também que muitos clientes, muitas partes me procuram porque o advogado deles não está dando informações suficientes do processo e eles não sabem o que está acontecendo no processo. E aí eles me procuram e falam: doutora, você pode me ajudar? Eu tenho um processo assim, assim. Aí eu pergunto se já tem advogado, não. E aí eles me falam se tem, mas que o advogado não está dando retorno para eles, que eles estão sem saber como que está o andamento do processo. Então, eu acabo orientando essa pessoa a que ela por onde que ela vai começar a entender do processo dela. E aí eu percebo que existe aí uma deficiência, né? Existe uma deficiência tanto do processo em si, né, do juridiquês, que a gente até fala, né, que é essa dificuldade, né, do processo, e também existe essa dificuldade do andamento do processo. As pessoas não sabem que posição que está o processo. Por exemplo, esses dias eu perguntei, uma cliente está fazendo mentoria comigo, uma mentoria individual, e ela está com processo contra uma faculdade, que a faculdade simplesmente perdeu deu uma pane lá na faculdade, e a faculdade perdeu as informações dela. Ela estava quase para formar e simplesmente ela ficou sem prova de que ela tinha o curso já quase concluído. Então, e aí eu perguntei, falei: mas e o seu advogado? Ele não tá falando, ela não sabia o que ele estava passando. E aí nós fomos olhar o andamento do processo e estava ali assim, baixado. Gente, quando que o cliente vai saber o seu andamento que está lá escrito baixado? Vai baixado no quê?
Então, assim, é uma... Como é que eu vou dizer? Gente, me ajuda aí. O que é isso? Gente, tá todo mundo entrando aí. Juliana, Ju, me ajuda aí. Aline, o que é isso? Marcos Castro tá aí. Muito bem, obrigada. Silvia. Gente, então o que é isso? Por que esse judiciário não facilita as coisas, né? Por exemplo, se tem um andamento lá, é que esse andamento possa ser no sentido de informar o cidadão o que está acontecendo no processo dele. Mas o judiciário não tem essa visão, né? Eles querem, o negócio tem que andar, quanto mais rápido para eles, quanto menos informação, quanto menos erro eles possam cometer. É lógico que o que está escrito lá muitas vezes é informação que de qualquer jeito o cliente vai estar buscando, o advogado vai estar buscando também. Então tem que ser informações assim verídicas, elas têm que ser claras. Mas fica aí uma coisa, um sentimento que eu tenho em relação a essa desatualização do cliente, né, e do cidadão. Eu acho que com a automatização dos processos, com a utilização, né, do PJE, da facilidade que a gente tem hoje de usar a internet, como seria mais fácil se esse andamento já poderia ser acessível para que as partes pudessem entender o que está acontecendo naquele processo. Ou assim, tem que aguardar, ou sabe, mais informações naquela. Porque assim, eu vejo muito despacho hoje em dia falando, né, que não está tendo funcionários o suficiente, que o processo vai ficar suspenso. Esses dias eu vi um andamento onde o juiz ele relatou quantos processos ele tinha na mesa dele, quantos processos ele julgou no último mês. Então, você vê, ele deu um despacho informativo de como que estava a atual situação dele naquele momento. Então, gente, falem aqui para mim, quem que é da área jurídica, se isso faz sentido, o que eu estou falando, que forma que nós podemos descomplicar esses processos, para que isso realmente possa ser mais acessível. Porque é isso que eu percebo, que o cliente, ele não entende nada do que acontece. Ele pode muitas vezes ter o acesso ao andamento do processo, mas ele não tem noção nenhuma daquilo que realmente está acontecendo. Então, muitas vezes isso leva a prejuízos da parte, né? Prejuízos porque ela fica totalmente à revelia daquilo que está acontecendo no processo dela. Sendo que o advogado, muitas vezes, ele também não tem toda essa disponibilidade de estar explicando cada andamento para o cliente. E isso fica muito frustrante para as partes e para o advogado também, porque o advogado ele quer dar a prestação jurisdicional ao seu cliente, mas ele muitas vezes ele não consegue atender todos da forma como ele gostaria, e isso gera uma frustração tanto no profissional como no cliente. Então, gente, coloquem aí. Tô vendo que tem advogados entrando. Vocês podem me ajudar aí com esse tema, como que a gente tem essa dificuldade com os processos, tá? E seguindo nessa linha, né, de que o processo pode ser algo mais simples, né, de olhar o essencial dentro do processo, de olhar realmente para as pessoas que estão envolvidas naquele processo, qual que é o sentimento
que paira em cima daquela discussão jurídica. Então, isso é algo que vai além daquilo que a gente está acostumado a fazer no judiciário. Mas nós podemos começar a fazer diferente. E olha lá, Fabiana chegou. Olá, cheguei. Muito bem, Fabiana. Fabiana está me ajudando aí num desafio maravilhoso, né, Fabiana? Nós estamos desenhando aí um livro, gente, vai sair um livro aí por os próximos meses, e esse livro já está sendo construído, e a Fabiana é minha parceira aí nesse projeto. Gratidão, Fabiana, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês? Porque assim, a minha intenção trazendo esse tema de hoje é porque eu acho que isso é uma dor dentro da nossa profissão. É uma dor, porque os advogados, eles começam a se sentir desanimados. Por que muitos colegas fazem a formação, né, terminam o bacharelado, entra, pega a carteirinha da OAB, e aí o que eles fazem? Eles falam isso pra mim, sabe? Eu tô trazendo aqui o que eles vêm trazer pra mim. Eles simplesmente colocam o negócio na gaveta e deixa lá. Por quê? Porque falta algo. Então, cada vez mais esses profissionais estão desanimando, estão ficando distante daquilo que realmente a gente se propôs dentro da faculdade de colocar em prática. Porque na hora que a gente vai para o campo de atuação, isso muda totalmente. E aí a gente vê o tanto que isso fica muitas vezes distante. E aí todo o nosso aprendizado que a gente tem na faculdade, a gente não tem como aproveitar. É um conhecimento que fica lá na gaveta, como os próprios colegas falam. E o que está acontecendo com esses colegas? Com o direito sistêmico, eles estão abrindo a gaveta, estão tirando o seu certificado da gaveta e estão tirando a sua OAB da gaveta. Por quê? Porque eles, aos poucos, eles vão entendendo e vai reacendendo uma chama dentro da advocacia, dentro da sua profissão. Muitos servidores públicos estão se aposentando, estão indo para esse lado fenomenológico que as constelações, que são as constelações familiares, e esse olhar voltado para o direito. Então, se você está aqui assistindo isso pela primeira vez e isso está acontecendo com você, você não está sozinha sozinho nesse caminho. Isso está acontecendo com muitos colegas. E é lindo de ver, e eu vejo o tanto que nós temos a responsabilidade de passar esse conteúdo ao maior número de pessoas, e para que eles realmente possam entender o que está acontecendo com eles mesmos, porque é algo muito novo, é algo que traz um acalento no nosso coração, traz uma alegria, traz um despertar dentro desse movimento e dentro desse nosso trabalho. Então, se você coloca aí, se tem mais gente que sente isso, esse despertar dentro da advocacia, né? Então, o que é isso? Isso é acender a chama do ajudante que está dentro de nós, né? E como eu estou fazendo em todas as lives aí que eu estou trazendo para vocês, que eu estou trazendo para vocês nesse sentido, é o seguinte, que eu estou usando esse livro aqui do Bert Helling, que, para quem não conhece, é O Amor do Espírito, tá? Ele é um livro atual, ele está totalmente atualizado, e eu abri aqui hoje na página 151. E eu achei muito interessante, porque eu abro esse livro, eu falo assim, não, eu vou
pegar o tema que eu trouxe já durante a semana, já organizei os temas que eu ia trazer para as lives. E aí hoje, na hora de preparar a live, eu abri esse livro assim, mentalizando que eu pudesse ter um tema que pudesse casar junto com o meu tema, né, com o assunto que eu estava trazendo, né, que é essa dor desses processos confusos, que, né, essa coisa que a gente precisa lidar com isso, e que esse texto também fosse trazer algum acalento, alguma coisa para acrescentar de forma sistêmica dentro da filosofia do Bert Helling, dentro desse corpo de conhecimento que são as constelações familiares. Para quem não sabe, o direito sistêmico tem a base nas constelações familiares. Então, a origem do direito sistêmico se deu em cima das constelações familiares. Foi com o Dr. Sam Storch que trouxe esse aprendizado todo das constelações familiares para o direito sistêmico. Outro livro é esse livro aqui do Bert Helling, que é A Simetria Oculta do Amor, que também foi um dos primeiros livros que o Dr. Sam leu, estudou. Então, quando a gente lê esse livro, você tica ele inteirinho, onde ele pode ser aplicado dentro da matéria jurídica, dentro de questões jurídicas e dentro de toda essa legislação que a gente já tem e onde a gente pode inserir esse conhecimento das constelações familiares dentro de uma petição, dentro de uma audiência e tudo mais. Então, esse advogado sistêmico, esse profissional que tem esse conhecimento sistêmico, ele vai e traz isso pro campo de atuação no judiciário. E é isso que a gente faz na mentoria em Direito Sistêmico, que vai começar a semana que vem, dia 29, as inscrições estão abertas, tem um link lá na bio, mas se alguém também quiser, pode me mandar um direct, que é onde a gente vai estudar esse caminho, né, de trazer esse corpo de conhecimento das constelações familiares para dentro do judiciário. E aí, o que eu abri aqui no livro que eu quero trazer para vocês? Eu achei incrível como que o campo vai trazendo as informações daquilo que a gente realmente precisa. Porque ele fala assim, o título, O Caminho Fenomenológico do Conhecimento, tá? Isso está na página 151 desse livro. Nas constelações familiares, duas leis básicas da vida e dos relacionamentos humanos vêm à luz. Trata-se de uma compreensão espiritual. Você vê que a gente vira a chave, né? Com esse trabalho sistêmico, a gente vira a chave, no sentido de que a gente sai daquela coisa cartesiana, que são as leis, que são aquilo ali que tá nos nossos códigos de processo civil, código civil, código CLT, código penal e assim vai, né? Todos os códigos. Então, isso são as nossas leis cartesianas, tá lá já fixado e é aquilo ali. Então, o juiz vai se basear por aquilo. E o que a gente está trazendo com o direito sistêmico? Nós estamos trazendo essa compreensão espiritual. Gente, isso está aqui no livro do Bert Helling. Então, esses profissionais que vêm com esse conhecimento das constelações familiares e desse trabalho fenomenológico do conhecimento, ele já vem preparado com esse conhecimento voltado para esse lado mais espiritual. Quero dar aqui as boas-vindas, Ney, parabéns, gratidão que você está aqui, Letícia, Rosana, Rosângela, Ana, gente, gratidão por vocês estarem aqui. Então, qual que é esse procedimento, de que forma que a gente vai usar esse conhecimento, né,
para o nosso processo. E aí ele fala assim, primeiro passo, né? Porque ele dá os procedimentos, como que a gente vai usar essas compreensões essenciais sobre a consciência. Então, o primeiro passo, eu esqueço tudo que já foi dito antes sobre o problema. Gente, vocês têm noção o que é isso? Eu esqueço tudo o que já foi dito antes sobre o problema. Então, esse trabalho das constelações familiares no judiciário é fora da caixa, tá? Quem não estiver preparado no sentido de se permitir a sair fora da caixa e fazer um pouco diferente, não vai conseguir atuar nesse caminho sistêmico. Só que todo mundo já está cansado de estar dentro dessa caixa, né? Todos estão já em busca de algo diferente, algo que possa realmente olhar para o ser humano, algo que possa realmente trazer maior benefício para as pessoas. E aí vem o Bert Helling e fala isso dessa forma, né? Que a gente tem que esquecer tudo o que já foi dito sobre aquele problema. Quando eu escutei isso pela primeira vez dentro da pós-graduação em Direito Sistêmico, eu falei assim, nossa, mas isso é muito bom. Gente, eu achei isso maravilhoso, porque a gente chega numa certa etapa da nossa profissão que você já não sabe mais o que foi atualizado e o que não está atualizado. Você tem uma cobrança de estar sempre atualizado dentro da questão das leis e de repente você perde a noção disso. Você tem que cuidar da atualização da parte de informática, né, da tecnologia, que isso para todos é um desafio e a gente tem que olhar para isso e poder se atualizar. E aí vem o direito sistêmico e fala que você deve esquecer tudo que foi dito antes. Então eu achei isso o máximo, gente, sério mesmo, eu achei isso o máximo. Falei, pronto, eu desapeguei daquela coisa cartesiana, porque gente, isso faz sentido para vocês? Vocês já ouviram falar isso? Hein? Vocês já ouviram falar isso também? Vocês sentiram também um alívio quando eu falei isso agora na live? Vocês coloca aí, gente, se isso também fez sentido para vocês. Então, esse trabalho sistêmico é algo que vai além daquilo que a gente está acostumado dentro do judiciário e dentro da nossa profissão. Só que é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, a gente vai trazendo essa habilidade, trazendo essa compreensão, trazendo essa intuição, essa sensibilidade, essa sintonia com todo esse trabalho e com aquilo que realmente está acontecendo com o cliente. A gente olha para o cliente, para a dor dele. A gente não fica preocupado se é aquele artigo ou aquele outro, se eu vou fazer tal recurso ou se eu vou olhar por aquela jurisprudência. Então, esse profissional do direito sistêmico, ele, aos poucos, ele vai meio que se distanciando daquilo que é cartesiano. E se isso está acontecendo com você, fica tranquilo que é isso mesmo. É isso mesmo que está acontecendo. E por isso que esses profissionais estão se colocando de uma outra forma dentro desse trabalho e os resultados estão sendo outros, né? Esses dias me ligou uma cliente. Eu estava prestes a fazer uma live na hora do almoço. E aí ela me mandou um áudio falando que, doutora, eu quero tirar o nome dos avós da certidão de nascimento dos meus filhos. Foi essa a frase que ela usou. E aquilo ali foi
foi uma pancada para mim, sabe? Eu falei, gente, é totalmente o contrário de tudo aquilo que eu prego, né? Que eu estudo e que eu tenho visto dentro do direito sistêmico, né? Quando a gente fala das ordens do amor, do Bert Helling, que você tem que incluir, não excluir, não excluir. Se você exclui, isso pega força. E aí você vai e você ouve isso de uma pessoa. E aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer com essa pessoa que está querendo excluir os avós da certidão de nascimento? E eu fiquei fazendo um monte de perguntas para ela, né? Fiquei mandando mensagem no sentido, quantos anos você tem? Como chama sua mãe, seu pai? Eles estão vivos? E como chama seus avós? Como que chama os seus sogros, né? Sogro e sogra? Então, fui fazendo um monte de perguntas. E aí, eu sei que eu falei assim para ela, olha, você tem Instagram? Eu vou fazer uma live agora e eu vou trazer a sua questão na live e vou responder a sua questão jurídica dentro da live. Aí ela falou assim, eu não tenho, mas eu vou pedir para minha amiga assistir. Eu falei assim, então você passa o link para ela, onde que vai ser a live, passei o folderzinho para ela e fui fazer a live. E foi muito interessante que a moça que tinha me convidado, ela tinha questões de exclusão dela com o pai. A família do pai excluiu ela. E ela foi uma live muito interessante, que essa live até não ficou salva, olha só, deu um pau depois na live dela e essa live não ficou salva. Por algum motivo aquilo não ficou salvo. Mas eu vim e fui falando toda essa questão, né, da ancestralidade, como que essa mãe queria excluir esses avós paternos, né? E aí eu dei o exemplo, né? Se essa avó fosse, não, o que ela estava fazendo era simplesmente pegar um do lado do filho dela, por exemplo, se ela fosse cortar um lado da perna e um lado do braço, quer dizer, é toda aquela parte ancestral do pai, do marido, que ela estava querendo excluir. E perguntei assim, mas e como que essa criança vai caminhar para o sucesso, vai caminhar para o futuro sem ter essa força que vem lá dos avós? E aí a gente fomos falando várias questões sobre essa filosofia, né, das constelações familiares. E aí eu sei que essa moça passou um dia, depois outro dia eu entrei em contato com ela e eu perguntei se ela tinha assistido a live, se a amiga dela tinha assistido a live, e ela falou que a amiga tinha contado tudo para ela. Tudo que eu tinha falado na live, ela passou para ela. E que fazia muito sentido aquilo que eu tinha dito. Então ela já estava numa vibração, né? Quando ela falou primeiro comigo, ela já estava numa outra vibração, sabe? Uma vibração mais serena, como quem diz. Já estava mais desperta dentro da consciência dela. E aí foi interessante que ela falou assim, não, mas pensando bem, é que eu estava com muita raiva dela. Né? E aí eu falei para ela, mas eu vejo a sua raiva. E aí eu fui falando mais esse assunto e ela simplesmente falou assim, mas eu não separei do meu marido ainda. Foi muito bom eu ouvir você, foi muito bom eu escutar esse outro lado, porque eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, veja só, como que muitas vezes com uma simples fala, uma simples pergunta, você pode mudar todo o panorama da vida de uma pessoa e o panorama
futuro processo. Porque talvez se isso chegasse talvez com algum colega, talvez ele poderia até fazer esse ajuizamento. Agora, como que ficam esses filhos diante dessa avó e diante desse pai? Como que esse pai vai se sentir quando uma mãe pede uma coisa dessas? Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Então, esse profissional do direito sistêmico, ele vai esquecer tudo que ele sabe daquela questão e daquele problema. E a gente sabe que isso não é fácil para o advogado, porque nós fomos treinados a emitir decisões, porque a primeira decisão quem dá é o advogado que vai dar a primeira decisão, se aquilo tem valor jurídico, se aquilo tem um fundamento jurídico, se aquilo tem chance de ganho ou se aquilo realmente não tem nenhuma perspectiva de sucesso, não. Então, o advogado é o primeiro juiz da causa. E nesse sentido, a gente, com esse trabalho sistêmico, a gente olha de uma forma ampliada. A gente leva esse cliente a olhar para um lugar que ele nunca olhou antes. Então, esse lugar que ele nunca olhou antes, nós vamos esquecer tudo, para que a gente realmente possa se conectar com o sistema dele e realmente captar aquilo que realmente precisa do sistema dele. Então é muito lindo, gente, é muito lindo para quem chega agora no direito sistêmico. Hoje em dia a gente tem muita literatura. Gente, vocês estão muito quietinhos aí. Escreva aí uma pergunta que vocês têm sobre esse assunto. É que eu tô falando, o tema é sobre o processo, são muito confusos, né? E na verdade eu tô falando algo aqui que o Bert Helling traz como esse caminho fenomenológico e a gente vai encaixar isso dentro desse tema. Por quê? Porque quando você olha por esse lado fenomenológico, não existe nada confuso. Não tem confusão. É simplesmente você olhar para aquilo que o sistema familiar do cliente está precisando. Então você sai daquele lugar de julgamento, né, daquele lugar que o advogado já vai determinar o que precisa ser ajuizado, que ação que vai ser, que caminho que nós vamos passar, que estratégia nós vamos seguir. Então você sai desse lugar de julgamento, né, e você entra num outro campo, que é esse campo fenomenológico. Dá para entender, gente? Coloca aí se tá ok, que vocês estão entendendo. Aqui, ó, quebrando todos os paradigmas, metamorfose no mundo sistêmico. É isso mesmo, Fabiano. É muito, eu falo para os meus mentorandos, falei, gente, sai da caixa e queima a caixa. Porque não tem outro jeito da gente fazer esse trabalho. Não tem. Ah, gente, eu tô muito feliz também que eu recebi hoje um convite lá da faculdade. Deixa eu abrir aqui. Da faculdade de Vitória. Olha lá, faculdade que estão fazendo uma pesquisa, grupo de pesquisa chamado Invisibilidade Social e Energias Emancipatórias em Direitos Humanos. E eles estão fazendo estudos e eles estão pedindo a minha participação para participar de um evento lá, para eu falar sobre a minha trajetória na OAB e também a mentoria que eu tô dando. Olha só que legal, gente. Vocês gostaram da ideia do negócio? Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse convite da
Gilcilene, lá da Faculdade de Direito de Vitória. Gratidão, fico muito feliz e honrada com esses convites que me chegam assim, porque é prova de que o trabalho e o caminho que a gente está desenvolvendo, ele realmente está sendo visto, né? Olha lá, pessoal, parabéns, Janice, parabéns. Então é isso que está acontecendo. Esse movimento que nós estamos fazendo no direito, ele está sendo visto pelas faculdades e pelas pessoas. Então, eu fico muito feliz com isso. E saber que, por mais que a gente não tem nada pronto, então nós somos aquele que está com o facão na mão e está lá abrindo a floresta, né? Está lá abrindo o caminho para que aqueles que vêm depois possam ter mais tranquilidade de percorrer nesse caminho. E o que eu estou trazendo nessa live aqui hoje é algo que quebra paradigmas. Porque esse lugar de advogado sistêmico e de profissional dentro do direito sistêmico, ele vai ter esse olhar diferenciado. E não sofram se isso vai começar a mudar dentro de você algo que você não estava esperando. De repente você fez lá 5 pós-graduações, direito do trabalho, direito do processo civil, direito de família, direito constitucional, direitos humanos, você fez lá um monte de pós-graduação e aí de repente você vai usar algo que o Bert Helling fala para você esquecer tudo. Então, se isso realmente faz sentido, esse profissional que está nessa área, eles têm que se preparar para isso, porque realmente ele vai acabar esquecendo de certas coisas, porque aquilo já não vai fazer mais sentido para ele. Ele vai simplesmente olhar para algo fenomenológico. E aí, esse profissional vai se preparando. E o que ele mais? Ele fala, a segunda sem nenhuma intenção. Então, esse trabalho ele tem que ser desenvolvido sem intenção. Por que é sem intenção? Porque ele usa da empatia sistêmica. Então, ele olha para todo o sistema familiar. Ele olha tanto para o autor, o seu cliente, né? Ele pode ser autor ou réu, ou ele vai olhar para o réu também. Então, ele não vai só puxar a sardinha para ele, só tentando ganhar. Que nem nessa semana eu fiz uma live falando sobre o confronto. Ele vai 100% sair desse lugar de confronto que ele está. Então, esse profissional do direito sistêmico, ele vai estar atuando sem intenção. Gente, e eu recebo cada caso assim que antes eu não recebia e agora eu recebo, onde a pessoa já está nesse lugar sistêmico. O cliente já está com esse olhar sistêmico, mas ele não consegue resolver os problemas dele. E aí ele procura esse profissional porque tem muitas questões que precisam ser ajuizadas. Por quê? Porque para ter valor jurídico. Então, nós precisamos olhar para aquilo que realmente é litígio e aquilo que pode ser solucionado, tá? Então, não ter intenção com com aquilo que se apresenta e com aquilo que vai estar sendo feito, né, no processo. Então, o Bert Helling fala ainda assim, expomos-nos a um cliente sem intenção, sem a intenção de ajudá-lo. Então, eu saio desse lugar. Aí ele segue as ordens da ajuda, onde o advogado aprende, ou esse ajudante aprende a estar no seu lugar de ajudante. E isso a gente tem dentro do livro do Bert Helling, As Ordens da Ajuda, que eu já dei uma live, já fiz uma live sobre isso, e eu vou até anotar isso aqui, das ordens.
ordens da ajuda. Por que eu estou anotando isso, gente? Porque eu vou, em breve, vamos ter novidades, que eu vou lançar um livro. Vou lançar um livro onde eu vou trazer toda essa minha experiência e essa minha visão que eu tenho desse trabalho. Desse meu trabalho sistêmico, e que eu, sem medo e sem intenção, estou colocando em prática, tá? E isso tudo eu vou trazer dentro do livro para vocês, tudo prontinho, para que vocês possam também aplicar isso sem medo na profissão de vocês, na vida de vocês. Então, prepare-se aí que em breve vamos ter um livro, tá? Olha, e aí qual que é a terceira? O terceiro procedimento é permanecer sem medo. Então, esse profissional, ele tem que estar nesse trabalho sem medo. Então, ele tem que esquecer de tudo que ele já viu, ele vai sem intenção, e ele vai também sem medo, para que aquilo realmente possa estar atuando em sintonia com aquilo que precisa ser visto. E ainda tem outros itens aqui que ele fala que é um caminho da purificação e é o caminho do sim, né? Que então é sem intenção, sem medo, sem lástima e sem receio daquilo que vai acontecer. Então a gente diz sim para o cliente, no sentido de que aquilo que realmente precisa ser visto, aquilo que o sistema do cliente precisa, aquilo vai se revelar. E aí a gente fez a nossa parte. Nós não precisamos fazer além do que o nosso cliente precisa. Aí entra também nas ordens da ajuda. Então eu tenho que seguir uma ordem de ajudante. Então eu preciso estar nesse lugar de ajudante como adulto, eu não posso ter intenção. E quando a gente faz esse trabalho sistêmico, esses processos não ficam confusos. Porque o cliente, ele começa a ter consciência daquilo que realmente precisa acontecer naquele sistema, o que precisa ser visto. Então eu não tive nenhum caso ainda que eu pudesse falar assim, olha, eu fiz o atendimento sistêmico com o cliente e ele não entendeu nada. Ou que eu tivesse feito um trabalho sistêmico e aí no outro dia o cliente fala, ou passa um mês e ele me liga, doutor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Então isso não acontece. Com direito sistêmico isso não acontece. Por quê? Porque quando se faz, por exemplo, uma constelação familiar, naquele processo, naquele caso, naquela questão que o cliente está te trazendo, quando você realmente olha para isso com ele, junto com ele, sem intenção, sem medo, sem lástima, sem amor, aí ele toma consciência de algo e ele entende aquilo que está acontecendo. Então, a gente não tem essa preocupação de saber que esse processo são confusos, porque você traz esse cliente a um outro nível de conhecimento, tá? Então, eu quero deixar aqui essa mensagem. Gente, vocês foram maravilhosos, muita gente entrou aqui, Murilo, aqui a Amália entrou, quem mais aqui? Nossa, a Vera dando positivo, a Fabiana, Rita, gente, gratidão, Fabiana, Carla, olha só quem tá aqui tudo, gente, vocês são maravilhosos. Gente, vocês gostaram? Vocês acharam que isso fez sentido para vocês? Coloca aí se fez sentido para vocês, essa live. Eu tava falando, falei no início e vou falar agora também. Hoje eu fiz um exercício de Theta Healing com minha amiga e foi muito bom.
e foi muito inspirador o que ela trouxe hoje. Então hoje eu tô assim bem lendo, tô bem de boa mesmo, tá? Gente, fala aí se vocês gostaram. Amanhã vai ter mais. Deixa eu ver o que vai ser o tema amanhã. Ah, então eu fechei aqui. Gente, amanhã vai ser o tema. Eu vou postar já no Instagram. E se vocês quiserem participar, venham para a mentoria gratuita, que vai começar dia 29. Ah lá, a Vera falou, sim, fez sentido. E é esse caminho que nós vamos seguir. Legal, Vera, que bom. Olha lá, a Vera gostou muito. Gente, então, vocês venham para a mentoria gratuita, vai ser do dia 29 a 5 de abril. Meu aniversário vai estar ali no meio e aí nós vamos comemorar meu aniversário. Vai ser muito legal, estou muito feliz que eu vou estar com vocês nesses dias. O link para fazer a inscrição tá lá na bio, é um link que faz lá no Simpla, mas tem o grupo também no WhatsApp. Entra lá no grupo para você pegar o negócio mais fácil, porque às vezes até achar o link lá no e-mail, lá no Simpla, muitas pessoas às vezes têm preguiça ou não acham nos e-mails, às vezes tem muito e-mail e não acha o e-mail para entrar na sala. Então, clica, entra na bio, tem o link para entrar no grupo também do WhatsApp, e aí a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? Então, encerro aqui essa live, gratidão, espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês, tenha agregado algum valor dentro desse caminho que vocês estão trilhando. Gente, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos nesse processo. Precisamos estar com coragem no nosso lugar, para que a gente possa primeiro olhar para os nossos próprios conflitos, quais são as nossas questões, quais são as nossas crenças, e aí para a gente agarrar mesmo essa oportunidade que é o direito sistêmico, porque isso é algo que satisfaz a nossa alma, satisfaz esse desejo de ajudar o ser humano, né? Ajudar as pessoas para que elas possam estar num lugar mais feliz, mais próspero e seguir realmente para o sucesso. Então, gente, contem comigo, gratidão, amanhã tem mais, entrem lá, se inscrevam lá na bio, lá na mentoria gratuita, as aulas vão ficar gravadas, tá? Tanto as lives, eu tô subindo no YouTube, e também as aulas lá da mentoria também vão ficar gravadas, tá bom? Só que dentro da mentoria vai ser dentro do Zoom, e a gente tem aquela coisa de poder conversar com o outro, de dividir as salas, de vocês podem fazer o network, conhecer outras pessoas e saber que vocês não estão sozinhos nessa caminhada, que nós estamos juntos, de mãos dadas, para que a gente realmente possa avançar e crescer nesse caminho. Então, gente, gratidão, muito feliz por vocês estarem aqui, e amanhã tem mais. Gratidão. E até amanhã. Tchau, 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 tchau.